Então agora a gente vai dar para você algumas dicas de como ser um bom interlocutor filosófico, daqueles assim que deixaria Sócrates emocionado, Rodrigo. Sócrates, Descartes, né? Os lógicos. E aqui a gente não vai fazer vibe Schopenhauer não, né? Como vencer um debate sem precisar ter razão. Nosso objetivo aqui não é ganhar o debate, é fazer o bom debate. Exatamente. Esses pontos todos aqui, eles são essenciais numa discussão filosófica, numa discussão acadêmica, mas eles são bem-vindos em qualquer tipo de discussão. Então, se você estiver discutindo com um amigo, se você estiver num fórum online, se você estiver na sala de aula, se você estiver na reunião do seu grupo de leitura bíblica, eles são bem-vindos em qualquer discussão para fazer isso que o Rodrigo chamou de um bom debate. E aqui a gente vai chamar a pessoa que está conversando, debatendo com você, de interlocutor. Então, o primeiro princípio geral de uma discussão é que você precisa ser cooperativo com o seu interlocutor. Para você promover esse bom debate, você precisa cooperar com a outra pessoa que está ali na discussão. O objetivo de vocês tem que ser o mesmo. E não pode ser ganhar pontos, ou impedir que a outra pessoa se expresse, ou impedir que ela consiga veicular corretamente as suas ideias. Tem que ser descobrir a verdade, ou esclarecer a verdade, ou pelo menos reconhecer os limites do que cada um sabe. E aí essas atitudes vão ser de vários tipos, né? Então, por exemplo, uma coisa muito comum é o interlocutor levantar um exemplo hipotético para defender um ponto de vista. E aí você vai lá e detona o exemplo, e não o que o exemplo está representando. Então não perca tempo com isso. Vá direto ao argumento, vá direto ao cerne da questão que o exemplo está apresentando, porque senão ele vai procurar outros exemplos e vocês vão perder tempo em vez de conseguir caminhar nesse debate, nessa discussão. Então, o famoso exemplo do bondinho. Ah, eu amarrei 5 pessoas de um lado, tem outra do outro, você tem que puxar a alavanca, quem que você escolhe matar? Se você não seguisse essa dica aqui, você poderia falar assim, ah, eu quero descarrilar o trem, eu quero ir lá soltar as pessoas, ah, por que alguém amarraria? Não é esse o ponto. O exemplo, ele não está ali para ser... Verídico, realista. Exato. Não tá ali para você passar o pente fino e mostrar se ele é um bom exemplo ou não. Tá ali para discutir uma ideia, que é a ideia do princípio utilitário, de quanto mais pessoas forem afetadas, pior ou melhor, dependendo do que está acontecendo. Outra coisa comum de se fazer também é você querer adicionar, né, novas condições dentro do exemplo, descaracterizando o exemplo que o interlocutor apresentou. Então, interpretando o exemplo à sua maneira, tornando irrelevante para o tópico apresentado. Então, é péssimo também, porque você não está discutindo o mérito, o argumento mesmo. Porque o exemplo, ele é só, digamos assim, um molde pelo qual o argumento está sendo colocado. Então, você ficar atacando só o molde não resolve o problema da discussão. Você não está querendo, na verdade, caminhar na discussão. Você está querendo apenas vencer ou dificultar ou irritar o seu interlocutor. Se a ideia inicial do interlocutor era discutir a questão do princípio da utilidade, o que melhora essa discussão você propor que uma das pessoas amarradas ali é o bebê Hitler? Ou se de um lado tem crianças e do outro lado tem idosos? Isso não melhora o exemplo nesse ponto que ele está tentando discutir. Isso desvia o debate para outro assunto. Inclusive para um tema sentimental, né? Você falar que é o Hitler, que é a sua mãe deitada lá, são velhinhos, né? Você está querendo tornar o elemento mais emocional do que racional e aí descaracterizando a argumentação que está sendo colocada. Exato, você coloca questões controversas e descaracteriza completamente o que está em discussão, desvia o assunto. Uma outra maneira de você fugir do debate e cometer um erro horrível, né, na discussão é você, em vez de discutir aquele tema ali, você procurar temas mais amplos, né? Você puxar perguntas que não são as perguntas que estão sendo discutidas. Por exemplo, nesse nosso questão do trem, você falar assim, tá, você está falando isso daí, de se eu vou puxar o trem para a direita ou para a esquerda, vou matar 5 ou 2, mas o que é certo e errado no final das contas? Então, quer dizer, você destruiu completamente o rumo que a discussão estava tomando, você, no fim das contas, você não quis discutir o mérito do debate. Ao fazer esse tipo de digressão, sendo que os dois já estão partindo do pressuposto de que eles têm um lugar comum, você vai desviar mais uma vez da questão e não vai resolver a questão que vocês se juntaram ali para discutir e tentar resolver. Outra forma disso é, por exemplo, quando você vai dar uma situação e você, em vez de pegar algo simples e direto que os dois concordem, você coloca um negócio que vai ser motivo de contenda por si só. Então, o que é uma ação imoral? Aí, em vez de dar o exemplo, assassinato, você pega e dá o exemplo, votar no PT. Para que isso? Se você sabe que o seu debatedor de esquerda, você só vai criar uma outra contenda que não está ligada ao tema da discussão
que é a ética. Uma outra coisa muito importante é o princípio da caridade. Então vamos supor que seu interlocutor usou um termo muito ambíguo. Então aí você, de sacanagem, vai lá e faz a interpretação mais estúpida, levando aquela discussão para uma coisa mais que você sabe que o seu interlocutor não está levando. Então isso também é um problema grave que atrapalha a discussão, o andamento da discussão, e que no final das contas se torna muito mais Schopenhauer, né? Como ganhar um debate sem ter razão, do que como de fato você caminhar nessa questão da você de ser um debatedor, de você querer compreender, de você querer encontrar o melhor argumento possível sobre aquele assunto. Nesse sentido, também nem pressuponha e nem atribua à pessoa afirmações muito fortes diante do que ela está dizendo ali. Se você não tem certeza do que ela falou, do que ela quis dizer, pergunte, né? Já que seu objetivo é, junto com ela, chegar mais próximo da verdade, pergunte. Então, se parecer que a pessoa está dizendo um negócio muito absurdo, muito ridículo, pergunta se foi isso mesmo que ela quis dizer. Então, por exemplo, vamos supor que estamos debatendo cotas de gênero. Então, e aí a pessoa diz o seguinte: eu acho que há menos mulheres matemáticas porque as mulheres não são tão boas em matemática quanto os homens. A pessoa está dizendo então que nenhuma mulher é tão boa quanto qualquer homem? É isso que ela está querendo dizer? Essa tese é muito forte e muito estúpida. Por exemplo, eu tenho uma amiga que é doutora em matemática e ela dá uma coça em mim, em vários homens, no que diz respeito a entender matemática e executar coisas da matemática. Então, se eu interpretar desse jeito, eu vou estar sendo pouco caridoso, apesar de parecer que é isso que a pessoa está dizendo. Então, qual é a postura correta de você debatendo isso? É você, antes de assumir, chegar e perguntar. Você quer dizer que nenhuma mulher é tão boa em matemática quanto qualquer homem? Então, ele poderá responder se é isso que ele quer dizer ou não. Aí, a partir disso, você pode obter uma interpretação mais caridosa, que, por exemplo, seria dizer que a habilidade média das mulheres é menor do que a dos homens no Brasil, e isso deixa em aberto, não torna uma condição da existência das mulheres, mas pode ser uma discussão de educação, pode ser uma discussão sociológica, e isso é diferente de você fazer essa afirmação totalizante sobre as mulheres. Ou num outro exemplo, se vocês acompanharam aí a magnífica discussão Jones Calejon, e aí de repente o Pedro vira e fala: o argumento do Jones é mais forte que o argumento do Calejon. Então, você não pode pressupor automaticamente que porque o Pedro disse isso, ele concorda com o argumento do Jones. Apenas disse que ele é mais forte. Da mesma forma que se você disser assim, eu não concordo com esse argumento, não significa que eu não concorde com a conclusão. Pode ser que eu só não concorde com a fundamentação do argumento. Pode ser que eu ache que a inferência está errada ou que as premissas que foram usadas para chegar naquela conclusão são premissas falsas. Isso é muito comum aí no nosso grupo, né? Em geral, nossas conclusões, a gente está caminhando sempre para o mesmo lugar, mas a gente quase nunca concorda com as premissas e o caminho, né? Não sei se a gente discorda de sacanagem um com o outro ou se é real. A diversidade humana conseguiu produzir um grupo de amigos que concordam no essencial, mas discordam em todo o resto. Não fique levantando objeções ou questionamentos às formas que as pessoas falaram ou a coisas irrelevantes dentro do que a pessoa falou. Em vez de ficar discutindo esses pormenores, simplesmente releve isso e discuta o espírito do que a pessoa falou, não a letra do que ela falou. Coisas que você, sozinho na sua cabeça, fazendo pequenas modificações, poderia resolver, resolva na sua cabeça. Não precisa ficar interditando o debate, usando isso para, você disse tal palavra não é boa, não sei o quê. E não foque também em apresentar só os seus próprios pontos e tente impedir a pessoa de apresentar os delas. Deixe que ela exponha, isso vai permitir que você, inclusive, contra-ataque ou, de alguma maneira, responda aos pontos que ela apresentou. Tente entender a ideia principal dela, deixe que ela se expresse e aí sim, depois que ela acabou, depois que ela apresentou o seu ponto principal, você pode, de maneira direta, responder a ele. Não adianta nada responder o que você acha que a outra pessoa disse. Além disso, seja modesto. Coisas que parecem muito óbvias para você podem não parecer para outras pessoas, especialmente no caso de discussões filosóficas. Provavelmente a maioria dos pensamentos que ocorrem às pessoas como obviamente verdadeiros precisam ser melhor fundamentados ou podem ser, na verdade, considerados equivocados dentro de uma discussão filosófica. Aí, no caso, o que o Pedro está chamando a atenção é que o pensar filosófico ele exige muito, muito mais cuidado do que uma discussão, uma primeira opinião de bar, assim, que você vai lá, fala o que você pensa e acabou a história. Se você quer participar de um debate verdadeiro, você vai ter que se esforçar muito mais em entender as fundamentações daquela discussão, os principais argumentos, se eles têm problemas, se eles têm contra-argumentos,
Então, vamos apresentar para vocês algumas sugestões específicas nesses casos. Nossa intuição, nosso senso comum, nos diz para usar premissas fortes, no sentido de que são afirmações que dizem muito. Mas filosoficamente seria melhor usar uma premissa fraca, que diz pouco, porque seria uma premissa que não tem debate, né, que você poderia compartilhar com a outra pessoa. Então, um exemplo disso, eu digo, todos os políticos são corruptos e mentirosos. Só que o Rodrigo ele é muito fã do Ciro Gomes. Ele não acha que o Ciro Gomes seja mentiroso ou corrupto. Então ele não vai aceitar essa premissa e ele não, eu vou ter que perder um tempo discutindo com ele isso daí. Só que o meu ponto não era debater Ciro Gomes, eu queria debater outro político. Então eu troco essa premissa por alguns políticos são mentirosos e corruptos. Muitos políticos são mentirosos e corruptos. Então é uma premissa mais fraca, menor, diz menos, só que ela é uma premissa que o Rodrigo estaria disposto a aceitar para discutir junto comigo. O que o Pedro está falando aqui é que quanto mais afirmações controversas você for fazendo e quanto mais fortes forem elas, maior a probabilidade do seu argumento ficar errado também, né? Ou de pelo menos o seu interlocutor de alguma maneira se impor contra esses micro-argumentos que você vai apresentando antes de chegar no seu ponto central. Nesse caso aí, a discussão não ia nem começar, porque o cara nem ia conseguir apresentar o nome do político dele, tendo em vista que eu já ia me revoltar contra a premissa, né, universalista de todos os políticos são corruptos. Mas isso que ele falou é verdade, também estaria errado, né? Por mais que você seja extremamente cínico sobre a participação política e ache que a maioria dos políticos participam para ganhar alguma coisa, você está errado em dizer que todos eles são corruptos Se e existiu mentirosos. na história da humanidade, Já era. Sua tese. Ou seja, não afirme mais do que o necessário. Se você consegue provar seu ponto na discussão com uma afirmação mais fraca, alguns políticos são mentirosos, usa essa afirmação, que aí você vai envolver outra pessoa no debate e você chega onde você quer chegar. Outra coisa, às vezes você acha um argumento que você acha que é o argumento, que é o melhor argumento, que é incrível, fantástico, extraordinário. E aí você se apega nele e a sua única cartada numa discussão sobre aquele tema é esse argumento. Então isso é uma tolice. Então você pode rechear sua mão com vários tipos, né, de argumentos sobre aquele tema. Use e procure múltiplos pontos de apoio, múltiplos argumentos, cartadas do Yu-Gi-Oh! Para você lançar uma atrás da outra, uma crescendo na outra, uma dando força para a outra, para daí então você provar seu ponto. Nada mais pobre do que um tema que você só tem um argumento a favor dele. Uma teoria que você tenha várias fontes que justificam ela é muito melhor do que uma que tenha só um. Então, por exemplo, pensa no Tomás de Aquino. Ele já tem a Bíblia. A Bíblia é suficiente para ele saber que Deus existe. Só que aí, se vier alguém com outro livro sagrado, como é que ele vai discutir com essa pessoa? É outro livro sagrado. Se vier alguém mostrar que um livro que a igreja considera legítimo é falso, descarrilhou tudo. Então, ele também usou a razão. E aí ele fez o argumento ontológico, cosmológico, teleológico, né? Fez ou copilou, né? Não importa. O importante é, aí vem o Kant e o Hume e mostram que o argumento ontológico não procede. Criam lá uma distinção lógica que descarrilha o argumento ontológico. Mas você ainda tem o cosmológico, ainda tem o teleológico. O importante é, quanto mais lugares de apoio você tiver, mais difícil derrubar. Um ponto que a gente já falou aqui, mas vale lembrar, limite o tema. Então, se a principal coisa que você quer saber é X, não fale de Y, de Z, não caia em arapuca para mudar a discussão para outro lado. Trata só do X. Resolva o problema do X. Foque apenas em X. Isso vai ajudar você a limpar o terreno para conseguir pelo menos caminhar nesse debate. O contrário do princípio da caridade é esse aqui, não insinue, não conte com as pessoas para adivinhar o que você quer dizer, não use subterfúgios para dizer alguma coisa, diga claramente, expresse diretamente, porque o outro lado pode não ser caridoso, e aí você faz uma insinuação, ela passa despercebida ou é interpretada corretamente, então não insinue. Na hora de você conceituar e usar uma palavra, diga exatamente o que você está usando de palavra, conceitue, não use várias palavras sinônimos dessa no meio da discussão, porque em filosofia é muito importante essa precisão do conceito. Então, se você usar várias palavras diferentes, ou se você não definir como você está usando aquela palavra, aquele conceito, isso vai gerar ruído na hora do debate, isso vai gerar entrave para essa discussão caminhar. Então, por exemplo, fazer algo por acidente e fazer algo por engano poderiam ser utilizados da mesma forma, num discurso comum, mas filosoficamente existe um abismo entre fazer algo por acidente e fazer algo por engano. Acidente eu não quis fazer, engano eu posso ter sido literalmente enganado para fazer.
Uma coisa que eu Exato. queria fazer, mas eu fui enganado. Como acontece muito frequentemente, você tem que tomar esse cuidado, porque se você falar num momento por acidente e no outro por engano, aquela pessoa que está te lendo, está te ouvindo, pode achar que você está fazendo uma distinção entre duas coisas diferentes. Então a gente tende a, se for a mesma coisa, usar, ou então definir que, ó, quando eu estiver falando disso, eu posso usar esse e esse termo, que aí você fecha o significado. Então, concluindo, se você está falando de uma coisa, continue usando a mesma palavra, defina essa palavra, e se você de alguma maneira for usar outra, diga por que está usando outra, faça a distinção sutil entre as duas palavras e por que você está fazendo isso. Seja claro nesses seus movimentos linguísticos, conceituais, para que esse debate não seja desviado por conta disso. E última dica, nada de brandir o ferro do fogo contra o colega debatedor. Tem que pesquisar isso aí, que eu não me lembro dessa história, tem que lembrar. Wittgenstein versus Popper. Se você gostou do nosso episódio, você vai clicar. A primeira coisa que você vai fazer é clicar na playlist, ver se tem outros episódios vinculados a esse episódio. Assistir também. Descobrir quais são as outras playlists do Não Precisa Copiar, ver o que te interessa assistir. O que mais que você pode fazer, Pedro Cortar? Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, compartilhar, comentar. Se você não gostou, comenta também, xinga a gente, discute. E é isso. É isso aí, valeu!